mais em força e escrever uma nova história. E aí eu pergunto para você, você quer escrever uma nova história? Então não perde não, porque hoje promete. Então é uma alegria muito imensa receber você aqui, Thay. Seja muito bem-vinda. Obrigado, André. Para mim é um prazer estar aqui. Você é uma pessoa que eu admiro como ser humano, como mentor. Já me ajudou muito na minha trajetória profissional e pessoal. Então, para mim é um prazer ter essa troca contigo e eu acredito que a gente vai acrescentar muito para as pessoas que estão vendo. Maravilha. Olha só, eu vou passar para ela poder se apresentar, mas uma mulher de fé, empreendedora, especialista em vendas, cristã, uma serva do Altíssimo, mãe e que ajuda mulheres realmente a desenvolver. Uma mulher que é perita no desenvolvimento pessoal e profissional, que tem esse sonho de ajudar pessoas, é uma alegria contagiante. E eu queria, Day, que você agora, depois que eu te apresentei, que você se apresentasse, porque eu soube que agora tem coisa nova aí, agora é uma futura psicóloga, é isso mesmo? Eita! Fiquei feliz agora, viu? Ao ver essa apresentação, me senti uma mulher de sucesso. Você é uma mulher de sucesso. Poderosíssima. Gente, eu costumo falar que quem é Daiane depende de quando você me conheceu. Eu estou em constante evolução e ultimamente eu passei por uma transformação tão grande que eu estou me reconhecendo de forma totalmente diferente. Mas eu posso falar um pouco para vocês sobre algumas coisas que eu já fiz, que eu faço, que eu amo. Eu sou formada em gestão comercial, já fui líder de multinível de uma equipe com mais de 1000 consultores, fazendo um resultado extraordinário, com viagens internacionais, ganha como premiação, cruzeiro, mais de R$1 milhão faturamos com o MMN. Uau! Quebrei, fui pro fundo do poço, falida, saí de um Audi A5 para andar de ônibus e consegui me reestruturar, me restabelecer, conseguir mudar minha vida completamente. Recomecei no tradicional, cresci também, então é muita coisa, né, André? A minha história de renascimento vem de várias partes, vários momentos da vida. E Daiane é isso, é uma pessoa que aprendeu a renascer quando é necessário. Eu já ia perguntar a você quem é a Daiane além dos títulos. Então, é uma mãe, uma amiga, uma pessoa que chega junto, é isso mesmo? Então, Daiane, além dos títulos, é uma mulher que aprendeu que a minha base é Deus, mas essa minha conexão tem me feito cada vez mais forte e eu tenho descoberto a minha real identidade. Então, vamos lá. Hoje, para mim, Daiane, além dos títulos, é uma filha amada de Deus, é uma mulher que tem buscado cada vez mais se conectar com o que Ele quer para minha vida. Eu passei a deixar de querer fazer só o que eu quero para entender o que Deus quer e fazer o que Ele quer. Automaticamente eu tenho vivido muito forte o meu propósito, o meu chamado. E isso tem me deixado muito feliz, porque eu descobri que eu posso ser muito mais do que apenas os títulos. Uma empreendedora, uma gerente comercial, uma mãe, uma mulher que inspira. Eu posso ser uma mulher de Deus que cumpre todos os meus papéis e faz a diferença na minha geração. Perfeito. Estamos falando de história de renascimento. E como eu conheço um pouco da sua história, eu anotei algumas perguntas aqui para deixar tudo muito estruturado. E eu queria saber como foi que a dor da perda de sua mãe, a separação e os recomeços moldaram a mulher que você é hoje. Gente, é uma pergunta forte. Eu tô um pouco nervosa, tá? Nunca fiz ao vivo assim com vocês, então tenham paciência comigo. Mas eu vou trazer uma mensagem boa que eu aprendi, que impactou a minha vida e que tem feito muita diferença. Com 17 anos eu fui criada filha única e eu fui criada em um ambiente muito assim, sabe, uma família maravilhosa, com meu pai, com minha mãe, sem confusão, sem nada, era uma família maravilhosa. E com 17 anos eu tive essa perda da minha mãe.
E ali foi um momento onde eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. Que era a decisão de que ou eu ia ficar parada no luto, ou eu ia ficar ali sofrendo, me vitimizando, ou buscando culpados, ou eu ia tocar minha vida e me desenvolver. E aí eu comecei a criar essa resistência, sabe, André? Eu acho que quanto mais desafios você enfrenta, mais dificuldade, mais você vai se fortalecendo e você vai entendendo. Uma frase que mudou a minha história foi o seguinte: Daiane, não vai ter nenhum príncipe encantado para vir te salvar. Você precisa se salvar. E isso é muito forte. Porque às vezes a gente fica paralisada em um lugar achando que o outro vai salvar. Que seja o outro pai, seja o outro a mãe, seja o outro marido, alguém. E a primeira coisa que você tem que entender é que a sua vida depende de você. Você é autorresponsável pelos seus resultados. Se tá ruim, é culpa sua. Se tá bom, é culpa sua. Se você quer mudar o seu amanhã, você precisa fazer isso agora. Então esse processo fez toda a diferença. E a partir desse momento da morte da minha mãe, eu internalizei isso e eu comecei a trabalhar mudanças, realizações. Entendi. Mas você falou uma coisa muito importante, né? Você precisou assumir a autorresponsabilidade, e eu sempre falo para o público que está nos assistindo. A primeira chave de grandes mudanças é a autorresponsabilidade. Se você não tem autorresponsabilidade, eu te convido a começar a assumir o leme da sua embarcação, porque se você estiver com o seu barco à deriva, qualquer lugar é lugar e você acaba não assumindo a sua vida como deveria ser, tá? Dai, qual foi o momento em que você percebeu que precisava transformar dor em força? O momento que eu percebi que eu precisava dor em força foi esse primeiro momento, que foi a morte da minha mãe. Eu perdi ali um grande alicerce. Depois foi na separação. O que é que eu entendi, André? Eu não sei se as pessoas se elas acreditam como eu acredito. Mas eu entendi que na nossa vida, na nossa história, vão vir vários momentos de dificuldade, de desafios. E nesses momentos você é obrigado a tomar uma decisão. Perfeito. Ou você levanta, reage, se torna mais forte, e normalmente todo mundo que vence desafio se torna mais forte. Ou você entra num ciclo de vitimismo e fica paralisado. Então, na minha vida, iniciou aos 17 anos. Foram várias experiências após essa morte da minha mãe. E hoje eu tenho a consciência que na nossa vida em geral sempre vai ter desafios. E são esses desafios que vai tornar você mais forte. Então talvez você que está assistindo hoje pode estar se perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? O que é que está me levando a esse lugar que eu estou hoje? E aí a gente tende a olhar um pouco pra gente: eu faço isso, isso e isso, eu não mereço. Só que existe aí dois caminhos. Ou você escolhe vencer, romper, entender o que é que você precisa aprender nesse momento para você crescer e sair dele, ou você vai ficar numa posição de vítima. E aí normalmente a gente não ouve muitas histórias de vítimas, a gente não se inspira em vítimas, vítimas não vencem. Perfeito. A Juliana Carolina está mandando uma mensagem para você falando: obrigado por tudo, Dai. Quer mandar uma mensagem para ela? Fica à vontade. Ju, carinho, coisa boa ver você aqui com a gente. Ju é uma menina que entrou na minha equipe e ela tinha muita dificuldade em se impor, em colocar limites, em conversar, em expressar os seus sentimentos. E aí na convivência comigo, a gente ia lá, fazia exercícios, conversava bastante, eu fazia meio que uma mentoria com ela ali e ela desabrochou. Pense, André, que foi uma transformação que hoje eu tenho tanto orgulho dela e eu fico muito feliz por você estar aqui assistindo. E até pegar esse tema sobre as pessoas em si. A mulher, ela precisa aprender que Deus criou ela com um propósito, com um projeto. E o que Deus fez para mim, para vocês, é que a gente desabroche, que a gente viva a nossa melhor versão, que a gente alcance lugares onde os nossos pais não alcançaram. Só que para que isso aconteça, a gente precisa de 3 coisas. Eu acredito que são a base fundamental para toda transformação.
todo renascimento é essa base. A primeira coisa é você querer. Você precisa tomar uma decisão. Eu realmente não estou satisfeita, eu não quero estar nesse lugar, eu preciso mudar. Você decidiu. A segunda, você vai precisar ter muita fé em Deus. André, você não tem noção como eu tenho descoberto o poder que tem da gente estar realmente conectado com Deus. E quando eu falo de conectado com Deus, não é sobre você ir a uma igreja, não é sobre você ter uma religião, é sobre você ter uma intimidade com o Deus que você acredita. E isso faz toda a diferença na sua vida. E a terceira coisa é você se conectar às pessoas certas. Quando você se conecta às pessoas certas, elas se tornam pontes ou se tornam ferramentas de transformação na sua vida. Então, um dia eu fui essa ferramenta de transformação na vida da Ju. Um dia André foi uma ferramenta de transformação na minha vida, não foi apenas uma mentoria. E aí eu fico olhando assim, né? Nós somos seres que precisamos um do outro. E olha que impacto você poder ter uma vida onde você sabe que você foi ferramenta de transformação na vida de outras pessoas. É verdade. É sobre isso a vida, é sobre isso o renascimento. Então, quando a gente toma a decisão de vencer as nossas dores, de vencer os nossos desafios, não será só sobre você. Quando você vence, outras pessoas acabam vencendo. Até quem não dá uma curtida no Instagram, até quem não coloca um comentário. Você sabia disso? Com certeza. Porque quando você vence, às vezes a gente tem um desafio e a gente acaba compartilhando, a gente que tem, né, que tem essa facilidade de comunicação, acaba falando no Instagram, nas redes sociais, postando algo, e eu fico observando, tem muita gente que não curte, não comenta, mas são impactados, porque muitas vezes já aconteceu de pessoalmente falar comigo: pô, Daiane, você me ajudou em tal coisa, aquele post que você fez me fez chorar. Então é muito satisfatório para mim ver que eu tenho coragem para renascer. Perfeito. Estamos entrando no bloco 3, onde nós iremos falar exatamente sobre isso, que é fé, identidade e propósito. Mas antes disso, me conta, qual é o papel da fé na sua reconstrução? Meu Deus, que pergunta forte. André, o papel da fé na minha reconstrução. A gente consegue fazer uma casa sem alicerce? De jeito nenhum. A gente consegue ter um crescimento financeiro sem estrutura? Não tem como. Se a gente quiser avançar e ter sucesso, crescer na carreira, crescer na vida, se não tiver uma mentalidade, eu consigo? Não. Se eu não tiver no ambiente certo, eu consigo? Não tem como. Não tem como. É simples assim. Se a gente não tem fé em Deus, não tem como dar certo. Perfeito. Muitas mulheres vivem crise de identidade, como você mesmo falou há pouco. Então, como foi que a sua fé em Cristo te ajudou a reencontrar a sua? Gente, durante todos esses anos, quando eu passei vários desafios, em cada desafio vem uma crise nova e vem um momento novo de vida. E esse último ano, o ano de 2025, para mim, espiritualmente falando, tem sido um ano disruptivo. Por quê? Porque esse foi o ano que eu decidi mergulhar de verdade e buscar viver a minha real identidade em Cristo. Daiane, o que isso significa? Sendo mais clara, significa que no ano de 2025 eu decidi ter constância em orações, constâncias em busca, me colocar à disposição para fazer as coisas do reino, me conectar com Deus, e eu entendi algo chave. O meu propósito de vida, muitas vezes eu procurei qual era o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer, qual o meu destino, o que é que eu vim fazer no mundo. E hoje, André, eu tenho muito claro, o meu propósito de vida é fazer aqui na Terra o que Deus desenhou para mim. Perfeito. Então ele colocou coisas em mim que outras pessoas não têm, assim como colocou em você. Então fica ligado, porque você também tem algo especial que Deus colocou diretamente para você. Não abra mão disso, tá? Então Deus colocou coisas em mim especiais.
Só que não foi para fazer a minha vontade. Então, durante muito tempo eu rodei. E hoje eu sinto que eu encontrei a minha estrutura, a minha base, o que me deixa sólida, o que me deixa realmente firme, porque a minha fé em Deus, a viver o que Ele quer para mim, tem me fortalecido e tem feito com que eu tenha assim, esse renascimento em Cristo. Perfeito. A Marcele de Camaçari pergunta: o que significa para você viver com propósito e não apenas sobreviver? Viver com propósito, Marcele, é você aprender a confiar nos planos de Deus. Porque às vezes a gente faz muitos planos e esses planos nossos falham. Mas quando você tem um coração ensinável, você confia em Deus e você começa a viver o que Ele quer como propósito para a sua vida, não é que vai ser fácil, não é que vai passar, vai ser tudo fácil, não. Você vai passar por momentos difíceis, por momentos desafiadores, mas a sua fé está tão forte em Deus que você vai viver o que Ele quer para você. Então você passa da linha de sobreviver para aprender a viver em fé. E não tem como dar errado. Muito bom. Antes da gente entrar no bloco 4 para falar de vendas, liderança e empreendedorismo, a Nila Silva lhe mandou um oi aqui e validando você, dizendo sábias palavras. Obrigada, Mila. Falando no bloco 4, você tem mais de 19 anos na experiência de vendas, mas qual foi o maior erro que vendedores e líderes já cometeram? São mais de 19 anos com vendas, eu amo vendas, eu sou apaixonada por vendas. E o maior erro que um vendedor comete é julgar o cliente pela aparência, não acreditar no potencial do cliente, entende? E aí você acaba não oferecendo, você acaba não fazendo uma demonstração envolvente com aquele gás, porque você acha que o cliente não vai comprar. Então, uma das coisas que é fundamentais para um vendedor ter sucesso é que você não pode pré-julgar ninguém. Todos são importantes e todos são um potencial cliente. Perfeito. O que vendas te ensinou sobre resiliência e sobre superação? Olha, eu costumo dizer que vendas é para a vida. Se você é um advogado e você quer ter sucesso, você precisa aprender a vender. Se você é um psicólogo e quer ter seu consultório cheio, você quer ter resultados financeiros, você vai precisar vender. Nós vendemos o tempo todo. Você vende a sua imagem, você vende as suas ideias, você vende o que você acredita. Então, aprender a vender é essencial para desenvolver habilidades emocionais também. Porque quando a gente aprende a vender, a gente aprende a lidar com não, a gente aprende a ter constância, a ter dedicação para alcançar um objetivo. Eu não consegui hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Então isso vai fazendo com que você se torne uma pessoa mais resistente emocionalmente e financeiramente você tem resultados. Perfeito. Eu não poderia deixar de comentar sobre um Reels que eu assisti essa semana, aonde a minha convidada foi nomeada a número 1 em vendas pelo Baianão. Então eu queria aproveitar e parabenizar você ao vivo aqui, porque isso é para poucos. Coisa boa, obrigada. Isso é para poucos. Mas, então, falando em vendas, quais foram as técnicas e habilidades que você precisou utilizar para se tornar número 1 pela Baianão? Olha, vendas tem muito a ver com mentalidade. Eu, Daiane, eu sempre tive a mentalidade de crescimento. Então, se eu estou no lugar, eu quero estar no melhor lugar. Se eu estou em uma competição, eu quero ser uma das primeiras. No mínimo, uma das 3 primeiras. Então, a minha mentalidade sempre foi essa. Eu gosto de estar entre os melhores. O meu lugar é entre os melhores. Eu vou fazer o meu melhor. Você nunca vai ver eu fazendo algo de qualquer jeito, de qualquer forma, estando no último lugar. Não, eu quero ser melhor. E isso assusta às vezes, porque as pessoas elas têm medo de dizer que quer ser a melhor, de dizer que quer viver o melhor. E a gente não pode, gente. A gente tem que romper. Eu acho que existem
tantas possibilidades, existem tantas coisas boas pra gente viver, André. E por que eu tenho que aceitar qualquer coisa? Por que eu tenho que aceitar qualquer resultado? Então, em relação ao baianão, em relação a qualquer coisa que eu faça, vai ser assim. Eu gosto de estar entre os melhores. Isso exige que eu faça o meu melhor. Então, o que eu não sei, eu vou aprender. O que eu não sei, eu vou buscar. O que eu não consigo, eu vou pedir ajuda. E o que eu preciso, eu vou me conectar com as pessoas que me levem para lá. Perfeito. O Roberto, daqui de Salvador, pergunta para você, Daiane: como empreender mantendo fé, valores e família no centro? Roberto, ter e ser, né? Você tem que ser a pessoa que tem muito forte em você esses valores. Quando você tem esses valores enraizados em você, aonde você for, você leva ele com você. Então, conciliar não vai ser desafiador, porque se já são seus, à medida que você vai empreender, você vai gerenciar um lugar, você vai trabalhar para alguém ou para você, o que você for fazer vai ser com você. É igual, André, algo que eu acho interessante, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo. E aí vem aquela ideia, o empreender é abrir o seu próprio negócio. Gente, empreender é você ser um empreendedor aonde você estiver. Você pode sim estar no CLT e decidir ser um empreendedor, agarrar aquela oportunidade como se fosse sua, fazer o seu melhor, se dedicar e ter resultados de dono. Eu costumo dizer que se a gente não está pronto para ser liderado, você nunca vai estar pronto para liderar. Se você não está pronto para ser um bom funcionário, você nunca vai estar pronto para ter a sua empresa. E esses valores, estando enraizados em você, aonde você estiver, eles vão aflorar. Porque na hora do certo ou errado, a sua medida de valor está lá, ela existe. Entende? Perfeito. Isso aí é uma excelente colocação. Você realmente precisa treinar até se tornar. A Daiane, como vocês estão observando aqui, ela é uma especialista em vendas. Mas para ela ser especialista em vendas, ela precisou o quê? Treinar, estudar, procurar ajuda para poder de fato se tornar a sua melhor versão. E hoje você, como especialista em vendas, você é mentora nessa área, ajuda mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre a parte da sua mentoria e como é que você ajuda outras mulheres a crescer e evoluir no empreendedorismo digital. Então, eu sempre gostei muito de falar sobre o que eu vivi, porque é uma base de aprendizado, como eu superei os meus desafios e como você pode superar os seus e eu te ajudar nessa jornada. E eu sempre gostei muito de buscar conhecimento. Eu já fiz, sou coach business, eu tenho vários cursos, gosto muito de estudar, fiz várias mentorias. E esse ano eu entrei nesse meu processo de renascimento espiritual. Eu fiz um jejum de 40 dias, André, que transformou a minha vida, que me trouxe várias experiências com Deus. E eu falei com Deus no início do jejum: Deus, eu quero lançar uma mentoria, porque eu sinto que eu preciso ajudar outras mulheres. Só que Deus falou comigo: Daiane, eu tô te tratando. Eu vou fazer em você e você vai ajudar outras mulheres. Perfeito. E vai ter um momento que você vai estar sendo tratada, sentindo a dor, e você vai estar ajudando outras mulheres a curar. E aí nesse processo eu mergulhei mesmo em Deus e em todo o meu processo espiritual. E aí chegou o momento e Deus falou comigo: lança a sua mentoria. E aí veio o nome Renascer. A nossa mentoria está no forno. Hoje eu tenho Luzia, que é uma coprodutora, tem o André, que também é o meu mentor. Então a gente está criando uma mentoria muito embasada, estruturada, porque eu não quero apenas ajudar você a crescer como profissional. Eu quero que você tenha uma base espiritual, uma base emocional, uma base financeira e uma base profissional. Então eu vou segurar na sua mão durante 6 meses e você vai aprender a se desenvolver e a crescer realmente de dentro para fora. Resultados grandes vêm quando a gente está grande dentro, André. Isso é forte. Quando você está curada dentro, você consegue florescer. Então, vender, comunicar, se colocar no mercado digital, fazer várias estratégias, tudo isso vem de uma base
E a base é esse processo interno. Então, a mentoria Renascer vai ser algo... Tá no coração de Deus, tenho certeza disso. Não será só sobre dinheiro, não é sobre Daiane, eu sou só um canal. Não me importa se vai ser uma pessoa ou se vai ser 1000, eu não sei. A única coisa que eu sei, que eu tenho orado é: Deus, traga para perto as pessoas que precisam do que eu carrego. E se você que está assistindo, de alguma forma entende que precisa de algo que eu carrego, vem, porque juntas nós vamos crescer muito. E qual é a sua rede social para que as pessoas já comecem a te seguir? Gente, minha rede social, hoje eu mostro muito no Instagram. Eu gosto de compartilhar minha vida real, o que é que eu faço, as coisas que eu gosto. Tem alguns conteúdos e minha rede social é @DaianeRochaOficial. Então segue lá que você vai conhecer um pouco sobre mim e já vai ter aí todo o nosso material da mentoria. Perfeito. A dona Aninha Gomes fala: bom dia, Shalom. Estou aprendendo muito com essa jovem, dando essa aula muito recompensadora e de riqueza detalhada. Deus em Cristo continue te abençoando. Amém, glória a Deus. Fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês. A Cristiane Garcia também está te validando aqui, tá? Eita, coisa boa. Obrigada, meninas. A Roberta pergunta para você: que conselho prático você daria para alguém que quer se reinventar no mercado hoje? Já estamos aqui agora em mentoria online, vamos lá? Um conselho prático para você que quer se reinventar no mercado de trabalho hoje é se conectar primeiro com você. Existe um adolescente aí dentro de você que gostava de fazer algo, que tinha sonhos em fazer algo. Existe uma mulher que muitas vezes foi calada, que foi aí fragilizada por algum motivo e que você não deu voz. Existem sonhos que estão na gaveta. Então, visita dentro de você o que é que está guardado, o que faz sentido para você. Quando a gente fala de mercado de trabalho, gente, tem profissional em todas as áreas. E tem alguns que têm sucesso, outros não. Porque o brilho nos olhos faz a diferença. O gostar de fazer o que faz a diferença. Nunca faça algo só por dinheiro. Não vale a pena. Você precisa fazer algo por amor, você goste. E que, claro, você tem que ter uma visão aberta sobre algo que você goste e que dê dinheiro. Não pode ser apenas um hobby. Entende o que eu falo? Porque tem coisas que a gente só gosta, mas não vai dar dinheiro. Mas tem coisas que eu gosto que vai me dar muito dinheiro. Então, quando você começa a enxergar aí dentro de você, se conecta com isso, você vai fazer a coisa certa. Muito bom. Estamos entrando agora no bloco 5, onde nós iremos falar sobre desenvolvimento pessoal e alta performance. Mas antes disso, você está vendo aqui na tela, esse é o meu segundo best-seller, Encontre Sua Marca, que é o primeiro guia de branding mundial, com 33 coautores especialistas que podem ajudar você a verdadeiramente construir a sua melhor versão. E se você ainda não tem esse best-seller, entre em contato comigo para que você possa adquirir o seu, tá? E aí, falando em desenvolvimento, Dai, como transformar disciplina e constância em hábitos que mudam destino? Então, ter disciplina e hábitos saudáveis, para mim, sempre foi um desafio. Mas eu aprendi que, uma vez eu ouvi uma frase, falei assim, não existe nenhum profissional de sucesso que não tenha disciplina, que não tenha hábitos saudáveis, que não tenha essa constância. E aí eu comecei a treinar minha mente, André. Por exemplo, se eu pego um livro desse para ler, às vezes eu deixava na metade, às vezes eu não lia todo. E aí eu comecei a treinar minha mente com pequenos passos. Se eu peguei um livro para ler, eu vou ler ele todo. Então eu ia lá e lia ele todo. Se eu me comprometi a ir para a academia todos os dias, durante essa semana, eu vou todos os dias. E isso tem feito e fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu desenvolvi esses hábitos e os meus resultados mudaram. E uma coisa é fato, gente, nada que você só faça às vezes vai dar resultado. Perfeito. O que é que você diria, Daiane, para quem está travado pelo medo de recomeçar? Travado pelo medo de recomeçar. A nossa mente mente. A nossa mente nos engana.
Existe uma base de crenças que foi internalizada em você desde criança. E isso faz com que em alguns momentos te paralise, se você ouvir. Porém, existem exercícios práticos que você pode começar a mudar o seu foco. Então, se você tem medo de falar em público e você muda o foco de não ficar pensando nas pessoas que vai estar te olhando, mas começa a buscar aprender mais sobre o assunto para na hora de falar você não ter tanto medo, você começa a buscar treinar para que você consiga dar uma boa performance e você enfrenta os seus medos, isso vai fazer a diferença, porque você vai conseguir avançar passo a passo e entender que você não precisa agradar ninguém. Perfeito. Qual foi a maior lição, Daiane, de liderança que você aprendeu até aqui na sua jornada? A maior lição de liderança que eu aprendi, inclusive veio para me mostrar a responsabilidade que eu tenho ao ser líder, foi vivida esse ano e eu entendi o poder que um líder tem na vida do outro. Não sei se você já ouviu falar, quando o líder senta, a equipe deita. Quando o líder deita, olha que interessante, a equipe cai e morre. Ou seja, como você está emocionalmente, como você se posiciona, como você enxerga a sua equipe, isso faz muita diferença. Então, para mim, a maior lição foi: eu preciso estar bem. Eu preciso cuidar do meu psicológico, eu preciso cuidar do meu emocional, eu preciso cuidar de mim para que eu possa ser uma boa líder. E entender que as minhas ações refletem na vida dos meus liderados. E isso nós estamos falando sobre família. Porque se eu lidero 20 pessoas, quantas pessoas dependem dessas 20? Perfeito. E isso é muito interessante, porque isso faz você ter clareza e consciência para que você possa realmente tomar decisões assertivas. E olha só, falando em decisões assertivas, 18 de outubro nós teremos a nossa caravana do Live Talks, onde nós estaremos em Alagoinhas. É isso mesmo, você de Alagoinhas aí, se prepare, porque nós estamos chegando com um circuito de palestras incríveis que com certeza vai ser um divisor de águas aí na sua região. Então, caso faça sentido e você queira participar desse grande evento, entre em contato com o ColaboraCast ou até mesmo comigo e vem, porque realmente vai ser de muita serventia para você e para o seu desenvolvimento. Daiane, essa caravana ela tem surtido efeito porque eu mesmo já faço parte desse Live Talks, já participei de 2 edições em Salvador, onde foram eventos que realmente vem crescendo muito e alcançando o maior número de pessoas. E no dia 21 de novembro nós estaremos em Camaçari. Eita, tá? Coisa boa! Então já estou aqui te fazendo esse convite oficial ao vivo para que você seja uma dessas palestrantes oficiais para Camaçari. Eu tenho certeza que você vai ter muito a contribuir com a sua expertise em vendas e vai gerar grandes resultados, tá bom? Coisa boa, fico muito feliz, me sinto lisonjeada pelo convite, obrigada. E eu estarei lá sim, vai ser um evento incrível. O pessoal de Camaçari se prepara, que a gente vai ter um evento aí extraordinário. Salve essa data, viu, Daiane? Salve essa data, 22 de novembro, tamo junto. Muito bom. Vamos falar um pouco da minha mentoria, de como ajudou você até aqui, né? Sim. Então, para você que está aqui nos assistindo, eu tenho uma mentoria, que é a Mentoria Gold, que é uma mentoria personalizada, individual, feita sob medida, para que os meus clientes de fato possam atingir grandes níveis com uma metodologia comprovada. E uma coisa que me chamou curiosidade é o que você que é uma mulher preparada, abençoada, influencer, empreendedora, que já conquistou grandes coisas, o que fez você buscar fazer um processo de mentoria comigo? A primeira coisa que me fez buscar o processo de mentoria com você foi entender que você pode ser tudo que você quiser, mas você sempre vai precisar de ajuda. E no momento que eu busquei a minha mentoria, eu acredito muito no seu trabalho. Você para mim é uma referência.
Eu tinha acabado de sair do curso de coach, a gente sabe, com muitas informações. E naquele momento você me ajudou muito. Então, eu acabei de sair do curso de coach, fiz a mentoria com você, que você praticamente pegou na minha mão, me ajudando a aplicar as ferramentas, me mostrando como é que fazia, me dando direção. E eu fiz a mentoria e lancei uma mentoria. E eu lembro que naquela época eu faturei 12 mil reais. Olha que incrível. Ou seja, eu tinha acabado de sair do curso de coach com a sua ajuda, porque sozinha eu não teria conseguido. Eu já tive um resultado expressivo para o início, né? Muito expressivo. E eu fiquei muito feliz. Foi uma das mentorias que eu paguei, que eu não me arrependo, porque realmente é uma mentoria que ajuda muito. Inclusive, eu faço indicação do seu trabalho de olhos fechados. Sabe a coisa que eu tô lembrando aqui agora? Conte, meu Deus do céu. Uma vez você foi convidada para poder dar uma palestra em um interior. Sim, eu lembro. Eu me recordei agora disso. Aí você, André, tem uma palestra para poder fazer. Qual foi o interior? Mato de Deus? Ah, eu não lembro o interior. Eu sei que. Gente, olha isso. Você vê o nível. O André, ele é de um comprometimento tão incrível que não é sobre você pagar a mentoria, é sobre você realmente ter alguém ao seu lado para te ajudar, para te acompanhar e para estar com você. E aí eu fui convidada para essa palestra e eu assim, André, eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Gente, André me ajudou em tudo, me ajudou na direção do que eu deveria falar, foi comigo para eu não ficar sozinha, tirou minhas fotos, fez o meu marketing e foi um momento maravilhoso. E ali eu pude perceber a responsabilidade de um mentor. Eu estava falando sobre líder, né? Líderes de equipe, de gestão de pessoas, a importância da gente entender que as pessoas precisam da gente de fato. E um mentor também é isso. Eu vejo muita gente que lança a mentoria, André, pelo dinheiro. Depois que a pessoa pagou, não está nem aí, não se preocupa mais. E você me ensinou sobre a importância de ser uma mentora comprometida e de realmente se importar com a pessoa além da mentoria. Ah, eu entreguei a mentoria. Não, você foi aquele cara, eu entreguei a mentoria e ainda vou entregar ainda muito mais. Inclusive me ajudou em treinamentos no Zoom, quando eu fazia, lembra? Então foi uma pessoa que realmente vai além. Vale muito a pena fazer sua mentoria. Maravilha. Eu me sinto honrado em ser o seu mentor e ver quantos feitos você tem feito até hoje. Então, quando eu vi você recebendo aquela premiação do Baianão, o meu coração vibrou como se fosse eu mesmo recebendo aquela premiação. Porque nós entendemos e vemos o quanto você se empenha, se esforça em dar treinamentos para o seu time, em você comprometida com todos. Todo dia no intervalo você pega, faz uma ferramenta e chega. Aí as pessoas veem o resultado, mas não sabem o que você fez de fato para atingir aquele resultado. É o que eu sempre falo, correr uma maratona é muito fácil. Desafiador é você fazer o treino todos os dias, se capacitar, passar mal, acordar cedo, vomitar no meio da prova, isso aí ninguém te conta, mas completar a prova na maratona é fácil demais. Eu estava lembrando, André, do dia que a minha loja, vou contar essa história para você ver como a mentalidade faz a diferença e atitudes. Não adianta só eu pensar, mas eu preciso ter atitudes alinhadas com os meus pensamentos para me levar onde eu quero chegar. A minha loja ia aproveitar, fazer as oportunidades, né, André? A minha loja fechou para reforma e eu tinha um desejo no meu coração em colocar minha equipe em um treinamento de desenvolvimento pessoal. E aí, quando eu vi a loja fechada para reforma, eu falei, essa é a oportunidade. Organizei tudo, pedi apoio dos meus chefes e eles patrocinaram, organizaram e a gente fez um treinamento. Imagine, a única gerente da empresa que conseguiu botar todo o seu time de USG, a caixa, a vendas, todo mundo dentro de uma sala para um treinamento o dia inteiro, 8 horas de relógio sobre alta performance. Então a gente trabalhou ali ferramentas de alta performance. O André deu esse treinamento, foi um treinamento incrível. E essa semana, isso tem um ano, essa semana uma colaboradora minha chegou e falou, Daiane, quando eu tô em casa triste, eu me lembro daquele coach que deu treinamento pra gente lá.
ele falando que a gente tem que olhar no espelho e a gente tem que acreditar na gente. Gente, eu achei tão bonito. Sabe por quê? A nossa vida é sobre sementes. É o que você lança. Não é o que você vai receber. Porque a sua missão é só lançar. Às vezes uma palavra é uma semente, um abraço é uma semente, uma oração é uma semente, fazer uma mentoria é uma semente. E você lançou sementes naquele dia. E olha aí, 1 ano depois a menina falando que no dia a dia dela, ela usa essas sementes. Então quando a gente fala de resultados, não é só sobre estar naquele lugar. É sobre o que você faz quando estar naquele lugar. E isso é muito forte, porque quando você decide, se eu estou num momento de baixa, sinto a minha dor, acolho a minha dor, entendo o meu processo, mas eu tenho um tempo para isso. Inclusive eu trabalho isso em mim, tá? Eu tenho um tempo para os meus lutos, para o meu choro, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, reajo, vamos, tá na hora de reagir. Começa a buscar solução, Você faz diferença. Então faz diferença como você reage no momento que você está. Então, aquele dia foi um momento que eu reagi rápido, que eu pensei rápido e a gente ajudou muitas pessoas. E não é à toa que os meus resultados falam por si só. A minha loja é um dos maiores faturamentos da empresa desde quando eu assumi. Nunca caiu. Primeiro ou segundo. E eu fico retada quando não estou no primeiro. Então, o meu objetivo é sempre crescer. Ah, Daiane, você é a melhor, você tem estrutura melhor, você tem a loja melhor. Gente, a gente não pode invalidar o trabalho do outro, porque ser o melhor existe um preço. E isso não significa que é o melhor que eu sonho para minha vida, mas significa que eu sou a melhor no que eu faço hoje. Porque se eu não sei ser o melhor hoje, eu nunca vou viver o que eu sonho. Uau! Estamos chegando aqui nas considerações finais e espero que você tenha anotado seus insights, seus aprendizados e comece a colocar em prática. Se esse podcast fez sentido para você, já pega, compartilha com o maior número de pessoas, porque afinal de contas nós estamos aqui com uma especialista em vendas com resultados comprovados. Como eu falei, essa semana ela foi a loja número 1 do Baianão a ter resultados grandiosos. E isso não foi da noite para o dia, é como ela mesma falou, treinou até se tornar. Daiane, estamos chegando aqui nas considerações finais. Primeiramente, queria lhe agradecer por você ceder o seu tempo e estar aqui comigo hoje. Foi uma honra receber você no Gold Cash Premium e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Estou muito feliz em estar aqui, agradeço a cada um de vocês que assistiram, agradeço ao André pelo convite e as minhas considerações finais eu só quero dizer uma coisa a vocês. Gente, é muito, mas muito importante você se conectar com Deus. Quando você se conecta com Deus, a sua real identidade começa a florescer. E floresce de uma forma que você começa a enxergar e viver coisas que você nem imaginava. Então, talvez você esteja do outro lado, precisando de algo que faça você decidir renascer, recomeçar, reconstruir sua história, sua vida. E esse algo não estará em pessoas, em lugares ou em dinheiro. Esse algo já está aí dentro de você. Então é isso. Olha para você, olha para Deus, acredita em você e vai. Deus tem planos maravilhosos para sua vida. E nós estamos aqui, né, André? Para te apoiar nesses novos começos. Uau! Que episódio! É por isso que o número do episódio foi o número 10. Hoje foi 10. E se você já segue a gente aí, assista os outros podcasts que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na sua jornada, tá? Então, vamos aqui para a reflexão final. Hoje ouvimos a Daiane compartilhar a sua história de renascimento e aprendemos que cada dor pode se tornar força. Cada perda pode abrir caminho para um recomeço e cada deserto pode revelar a nossa verdadeira identidade em Cristo. Talvez você está assistindo e esteja enfrentando lutas, dores invisíveis ou fracassos que parecem ter colocado um ponto final na sua trajetória. Mas quero te lembrar algo. O ponto final que você acha que encerra na sua história para Deus é apenas uma vírgula. Ele sempre tem um novo capítulo para poder escrever. Então, assim como a Daiane, você também pode transformar suas dores em força e assim como ela, você pode se levantar, se reconstruir e viver o próximo nível que Deus tem preparado para você.
A vida não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a se levantar. E quem escolhe recomeçar com fé, propósito e constância nunca termina no mesmo lugar que começou. Shalom. Tá vendo aí? Mais um desafio você vencendo. Amém! Eu fiquei nervosa no começo. Mas aí na próxima vez você já aprende. Quando você tá nervosa, você não fala que tá nervosa. Não fala, né? Não fala de jeito nenhum. Porque as pessoas não percebiam que você estava nervosa. Só percebeu porque você falou que estava nervosa. Ah, eu falei. Entendeu? Mas você foi. Mas acho que foi bom, não foi? Não, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, tenho certeza disso. Esse canal do Colabora Cash tem mais de 7 mil inscritos. É como se fosse uma TV, tá? Esse canal do Colabora Cash. Fica dentro da pasta do YouTube do Colabora Cash, tá? Para qual eu sou patrocinado. Sim. E sempre que você